No coração da Amazônia, especialmente em lugares como São Gabriel da Cachoeira, a atuação do Exército Brasileiro junto às comunidades tradicionais é um aspecto amplamente conhecido, mas nem sempre discutido com a profundidade que merece. Ali, a presença dos militares transcende a simples defesa do território. Eles se tornam parte essencial da vida local, oferecendo desde cuidados básicos de saúde até o fornecimento de itens fundamentais para a sobrevivência. Uma única imagem compartilhada nas redes sociais foi capaz de despertar algo que muitos brasileiros sentem, mas raramente expressam em voz alta. A postagem, que retratava a relação entre militares e moradores da região, ultrapassou a marca de 440 mil visualizações no Instagram, um número que, por si só, já demonstra o forte interesse despertado. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dessa repercussão não está apenas na fotografia ou no texto que a acompanhava, mas no tema subjacente, que toca em uma questão profunda, recorrente e pouco explorada: o papel discreto, porém fundamental, das Forças Armadas como um elo humano na construção da unidade nacional. Diferentemente de outras profissões no serviço público, a carreira militar começa cedo. Jovens sargentos e oficiais deixam as escolas de formação ainda no início da vida adulta e são enviados, quase de imediato, para os rincões mais distantes do país, fronteiras remotas, guarnições isoladas, pelotões na selva ou cidades pequenas onde a presença do Estado é quase imperceptível. Essa movimentação não é ocasional, mas uma parte estruturante da trajetória militar, considerada indispensável para a formação profissional e pessoal. O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, captou com precisão essa realidade em seu livro Conversa com o Comandante. Ele descreve como os militares, a cada 3 ou 4 anos, enfrentam transferências inevitáveis, momentos em que, além da sensação de deixar para trás um pedaço da própria história, carregam o peso emocional de ver tudo o que possuem ser embarcado em um caminhão rumo a um novo destino. Nesse processo contínuo de formação, os jovens militares não aprendem apenas a operar em ambientes adversos ou a cumprir missões estratégicas. Eles constroem vidas. E no Brasil, construir uma vida quase sempre envolve formar uma família. A juventude, os deslocamentos constantes e os encontros improváveis entre pessoas de origens distintas geram um efeito social que raramente é abordado nos debates públicos. Com o passar dos anos, as sucessivas transferências pelo território nacional dão origem a famílias marcadas por uma diversidade impressionante de raízes regionais e culturais. Pessoas do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste passam a compartilhar o mesmo lar, trocando costumes, sotaques e modos de vida que, à primeira vista, parecem incompatíveis. Na Amazônia, esse fenômeno se torna ainda mais evidente. A região atrai militares de praticamente todas as partes do país e abriga uma das maiores diversidades humanas do Brasil. Nas vilas e organizações militares, a convivência diária reflete encontros entre trajetórias e realidades que em outros contextos dificilmente se cruzariam. A postagem que viralizou funcionou como um gatilho para memórias coletivas. Nos comentários, muitos deixaram de lado a discussão sobre a imagem em si e passaram a compartilhar histórias pessoais, falando de suas origens, de seus pais e avós. Um leitor resumiu essa experiência de forma simples e tocante. Em 1978, um militar da Força Aérea conheceu uma indígena linda. Eles tiveram um relacionamento e 9 meses depois, eu nasci. Essa frase, aparentemente despretensiosa, carrega uma verdade poderosa. Não se trata de um conceito abstrato, mas de vidas reais, de existências que se entrelaçam. Outro comentário reforça essa ideia. Sou amazonense de Atalaia do Norte e casei com meu gaúcho lindo de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Vivemos 50 anos juntos. Minhas irmãs também se casaram com militares de outros estados. Não são casos isolados, mas um padrão que se repete silenciosamente por todo o país. Ao analisar os comentários com atenção, é possível identificar diferentes Amazonias simbólicas que não competem pelo mesmo espaço geográfico, mas pelo significado dessas relações humanas. A primeira é a Amazônia romântica e integradora, onde surgem relatos de casamentos duradouros, filhos criados em meio a sotaques misturados e famílias que atravessaram gerações e regiões sem jamais perder o vínculo com a terra e a cultura local. Para esse grupo, a presença militar não é vista como uma ruptura, mas como parte de um processo histórico que ajudou a construir um Brasil mestiço e interligado. Em contrapartida, existe também a Amazônia moralista, marcada por histórias de dor e ressentimento. Aqui aparecem relatos de separações, traições e vínculos rompidos durante missões prolongadas. Uma usuária descreveu sua experiência de forma direta.
Meu ex-marido foi a São Gabriel em missão. Arrumou uma noiva. Voltou para o Rio e nos separamos. Esses depoimentos revelam que o mesmo fenômeno que promove a integração também pode, em certas circunstâncias, gerar sofrimento. A juventude, a distância prolongada e o isolamento criam fragilidades emocionais reais, que nem sempre são consideradas. Apesar das divergências, um ponto comum emerge quando se observa o cotidiano nas vilas militares. Basta entrar em uma dessas comunidades para compreender, na prática, como a integração acontece. Em um mesmo espaço, convivem pessoas de quase todas as regiões do Brasil. Em uma casa, é possível saborear um acarajé recém-preparado por uma vizinha baiana. Na casa ao lado, alguém oferece um açaí espesso, daqueles que não passam pelo liquidificador, trazido na bagagem pela mãe da vizinha que acabou de chegar de Belém. Mais adiante, o chimarrão circula entre os moradores enquanto crianças brincam, misturando sotaques e referências culturais. Um comentário sintetiza bem essa realidade. Uma vila militar é o Brasil em miniatura. Essa frase simples traduz um fenômeno profundo. Ali, o mapa do país deixa de ser uma abstração e se transforma em convivência diária. As diferenças regionais não são apagadas, elas coexistem, se misturam e se tornam parte da rotina. Essa dimensão humana da presença militar na Amazônia raramente aparece nos debates, que costumam se concentrar em temas como soberania, meio ambiente ou estratégia de defesa. Todos esses assuntos são importantes, mas deixam de lado um aspecto fundamental: o impacto humano da atuação do Estado. Quando o militar forma família em uma região distante, algo se transforma. Ele deixa de ser apenas um profissional em trânsito e passa a criar raízes, o que é essencial para sua missão, que pode exigir, em última instância, o sacrifício da própria vida em defesa do povo brasileiro. Essas raízes estabelecem laços duradouros entre regiões, pessoas e culturas. É uma integração que não surge de decretos ou políticas públicas, mas de casamentos, nascimentos, convivência e do dia a dia. Em um país frequentemente descrito como dividido, polarizado e fragmentado, esse fenômeno aponta para uma verdade ao mesmo tempo incômoda e poderosa. A integração nacional acontece no corpo das pessoas, na genealogia das famílias e na rotina, muito antes de se manifestar em discursos oficiais. Nesse contexto, o Exército não atua apenas como força de defesa ou presença territorial, mas como uma das maiores engrenagens de mobilidade humana do Brasil. E as famílias formadas ao longo desse processo são a prova viva de que, apesar das diferenças, o país se constrói também nos encontros improváveis, nas histórias compartilhadas e nos laços que se criam onde menos se espera. Desenha um retrato dinâmico do país, onde as fronteiras entre regiões, culturas e origens se dissolvem na convivência cotidiana. Cada transferência, cada nova moradia em quartéis distantes, cada reencontro em cidades desconhecidas vai costurando uma rede de relações que transcende os limites geográficos e sociais. O que emerge desse movimento constante não é uma uniformidade artificial, mas uma diversidade que se alimenta das diferenças e as transforma em algo maior. Um tecido social onde o nordestino aprende com o gaúcho, o amazonense divide a mesa com o paulista, e o filho de um soldado de origem humilde cresce ao lado do filho de um oficial de família tradicional. Esse Brasil que se revela nos corredores dos batalhões, nas festas de aniversário dos quartéis e nas conversas informais entre vizinhos de vilas militares, é o mesmo que muitas vezes escapa aos discursos grandiosos. Não se trata de uma idealização, mas de uma realidade palpável, construída no dia a dia, nas pequenas negociações entre modos de vida distintos, nas adaptações necessárias para fazer caber, no mesmo espaço, sotaques, culinárias, crenças e jeitos de ver o mundo. A família militar, nesse sentido, não é apenas um reflexo do país. Ela é um de seus laboratórios mais ativos, onde se testam na prática os limites e as possibilidades de uma convivência plural. E é justamente essa capacidade de abrigar contradições sem negá-las que faz desse universo um espelho tão fiel do Brasil. Aqui a disciplina rígida dos regulamentos convive com a espontaneidade das relações pessoais. A hierarquia formal não impede a formação de laços de afeto entre patentes distintas, e a tradição institucional se reinventa a cada geração, incorporando novas vozes e perspectivas. O resultado é um mosaico humano onde o que une não é a semelhança, mas a disposição de compartilhar o mesmo chão, ainda que temporariamente, e de reconhecer no outro um pedaço da própria história.